Olá, amados, sejam bem-vindos a mais um conteúdo do canal. Eu sou Maria de França. Para você que é novo aqui, o assunto hoje é arquétipos novamente. Esse assunto é de extrema importância para as pessoas que querem crescimento. Crescimento em qualquer área da sua vida, certo? Seja vendas, seja adquirir uma habilidade, seja aumentar sua autoestima, seja conquista, certo? Então, se você não sabe nada desse assunto, arquétipo, então eu te convido a ficar um tempo aqui e aprender um pouco mais sobre esse conteúdo, a despertar para esse conteúdo, certo? Também, hoje não vamos ter afirmação porque esse conteúdo é um pouquinho longo, eu não quero deixar os vídeos muito longos, certo? Para vocês entenderem bem esse conteúdo. Então, o tema do vídeo, o assunto do vídeo era o que você não sabe, precisa saber sobre arquétipos, e alguns assuntos que talvez possam te assustar, mas é a realidade que você precisa saber sobre os arquétipos, que realmente essas verdades, elas contêm, eu tirei na verdade desse livro, do livro Marketing e Arquétipos, do professor Lédio Couto. Aqui é só 2 páginas que eu trouxe para mim dar um exemplo para vocês. Então, não se assuste se você é novo aqui, se você está vendo alguns arquétipos aqui atrás. Eu enchi a porta de arquétipos bons, tá? Então, se você não viu um outro vídeo meu que fala sobre os arquétipos, então eu te convido a ver, se tem a descrição aqui embaixo ou tá aqui em cima, tá bom? Que explica também assuntos interessantes sobre os arquétipos. Então, todos nós sabemos que os arquétipos, eles são as energias mais poderosas que existem, certo? Então, já falei em outro vídeo que os arquétipos, eles podem te levar a um absoluto sucesso, mas também a um absoluto fracasso. Então, você precisa saber ativá-los corretamente e saber quais arquétipos você quer usar na sua vida. Qual área da sua vida que você quer melhorar. Não vai colocando os arquétipos sem estudar, sem saber, certo? Porque às vezes você pode estar achando que ele vai dar bons resultados para você, mas ele pode te levar ao fracasso. Ou seja, aos poucos você vai se movimentando, você vai achando que esse arquétipo é bom para certa área da sua vida, e depois você descobre que não é. Então, por isso que é bom, primeiramente, estudar para depois pôr em prática, certo? Então, falando um pouquinho mais sobre os arquétipos, é importante entender que os arquétipos é como uma bomba. Então, é preciso saber o que se faz, certo? Então, eu vou explicar um pouquinho daí sobre 3 tópicos, que é o assunto principal desse vídeo, que pode te assustar, o que o uso de um arquétipo negativo ele pode fazer na nossa vida, e o que o uso do arquétipo forte ele também pode transformar a nossa vida, certo? Então, você precisa saber muito bem qual área que você quer melhorar, qual área que você precisa, certo? Então, falando aqui, porque os arquétipos é importante você entender como que eles funcionam na nossa vida, porque você vai, como diz a palavra, controlar o comportamento e o sentimento das pessoas. Então, você pode controlar o comportamento de várias pessoas, de uma sala, de um local onde as pessoas estão todo dia, onde estão trabalhando, certo? Mesma coisa, nós estamos sendo controlados pela mídia. Então, esse é um tópico que eu anotei aqui, que é de extrema importância. Se você quer ter sucesso em qualquer área da sua vida, você precisa saber desse assunto. Você precisa saber deste livro, Marketing e Arquétipos, professor Hélio Couto. Então, para qualquer área da sua vida que esteja ruim, você vai aqui, pesquisa qual arquétipo você quer usar. Então, falando dos 3 tópicos, primeiramente, sobre as mídias sociais, que a gente tem que prestar atenção. Primeiramente, eu vou falar um pouco sobre as vendas,
vendas de qualquer produto. Ainda não vi por aí vídeos que falam, deve ter, mas que fala profundamente sobre vendas, que tipo de venda que tipo de produto que podemos vender, quais os arquétipos usados com mais frequência para venda, para vender qualquer produto. Tem aqui alguns exemplos. A gente já vê no dia a dia notícias comerciais que é jogado o tempo todo na nossa frente através da televisão, das mídias sociais. Então, vários conteúdos comerciais jogados para na nossa visão. Aí o que acontece? Já é uma técnica que eles fazem para a gente não usar o pensamento analítico, ou seja, qual produto que a pessoa deve escolher, qual assunto X que ela deve escolher, qual filme que ela deve ver. Não, são só essas informações são jogadas para a gente, sem a gente ter tempo para pensar, certo? Então esse é o propósito da mídia. Eles jogam essas informações, aí você não consegue pensar, raciocinar qual que eu devo escolher por você mesmo, entende? Então, mas é tudo para vendas. Então, você pode vender qualquer tipo de produto, seja planta, seja flores, não importa o produto. Basta, não tem nenhuma caneta aqui, basta você lançar o produto, colocar o arquétipo X e o produto vai vender o resto da vida. Mas por isso você tem que saber qual arquétipo usar para esse produto, certo? Mas você pode vender qualquer coisa. Então, uma outra coisa que eu falei aqui também sobre as vendas, você pode treinar seus funcionários para eles fazerem um excelente negócio, fazer excelentes vendas, conquistar os clientes. Então, tudo isso você pode fazer dentro da sua loja, dentro do seu restaurante, dentro do seu escritório. Se você ainda não é um micro ou grande empresário, a maioria dos empresários grandes, eles já sabem desse conteúdo. Claro que eles não vão ficar falando que coloquei um arquétipo X na minha loja, né? Então, a maioria das lojas do shopping, elas usam arquétipos. A maioria das grandes transportadoras que a gente vê por aí, que produzem muito veículo, muito utensílio para homens, para carros também. Então, elas usam o tempo todo. Sempre usaram, toda a vida usaram. Então, elas não vão ficar falando que eu uso isso, que eu uso aquilo outro arquétipo, certo? O importante para elas é vender. Então, as redes sociais é a maneira de jogar informação e o consumidor, nós não temos muita opção para a gente escolher por nós próprios, nós mesmos. Às vezes você entra no mercado ou numa loja, você leva um produto que depois se pergunta, ué, mas para que eu trouxe esse produto se eu nem estou usando? Eu vou te contar por quê. Também, essas informações, falando desse tópico sobre vendas e sobre as mídias, é jogada para a gente não consegue pensar. Tá. Aí o que acontece? A gente tem a tendência a seguir aquela determinada pessoa. Nossa, aquele artista, aquela pessoa está falando tanto desse produto X, eu acho que eu vou comprar aquele produto, porque o produto deve ser bom. Então a gente aceita passivamente, certo? Porque a gente acha que aquela pessoa está falando a verdade. E também, o que essa técnica que eles fazem de jogar as informações pra gente, o que provoca na gente? Qual comportamento? É um comportamento de passivismo, conformismo e negatividade, certo? Esses 3 tipos de comportamento é provocado no consumidor, em nós. Então, se a gente souber mais desse assunto, a gente vai poder escolher por nossa própria vontade, não só por causa das informações que estão sendo jogadas, certo? Você vai entrar no supermercado e vai levar aquele produto porque você escolheu aquele produto, certo? Mas claro, você já vai ter o tanto de comerciais que você já viu, que já tem armazenado na sua mente. Quando você entrar no supermercado, no shopping, qual o produto que você vai levar? Aquele que você já gravou aqui, que seu subconsciente já guardou. Produto X. Porque já está muito tempo aqui guardado a informação, então você só chega lá automaticamente já pega o produto e sai.
certo? Mas então, sobre vendas, é isso. Também, deixa eu ver aqui se não... Ah, sim. Você pode também criar necessidade do consumidor do dia para a noite. Você pode inventar qualquer tipo de produto, usa um arquétipo certo, um arquétipo X, e ele vai vender a vida toda. Às vezes até o produto nem é tão bom, por isso que você tem que testar. Ah, o artista X fala tanto daquele produto, deixa eu ver se é bom. Vai lá e testa para ver se realmente é bom. Tem muitos produtos que são bons, tem outros também que não prestam para nada, então você tem que ficar atenta sobre isso. O segundo tópico é sobre as vendas, é sobre a música. Então a música nos influencia bastante. Não só as músicas tocadas que a gente ouve em casa, mas quando você entra num shopping, num teatro, num restaurante, até num barzinho, você tem que prestar, num supermercado, você tem que prestar atenção nas músicas que é tocada no fundo. Às vezes uma música normal, mas atrás dessa música tem um subliminar, certo? Então que vai fazer com que a gente sinta alegria, felicidade, que a gente sinta vontade no mercado ou no shopping. E a gente se sentindo bem, o que vai acontecer? A gente vai comprar mais, mais. Então você já chegou alguma vez numa loja, foi tão bem atendida que você pensou ou falou, nossa, eu poderia levar a loja inteira porque fui tratada tão bem nessa loja, a pessoa, o vendedor me tratou tão bem que eu poderia levar todos os produtos, não é? Então, essas pessoas, elas têm o arquétipo do vendedor de sucesso. Se você é um vendedor, se você quer se tornar um vendedor, é uma habilidade que você pode ter. Então, essas pessoas que estão lá, que a gente se sente à vontade, às vezes até para contar coisas da nossa vida para o vendedor ou para a vendedora, elas foram treinadas para isso, certo? Então, você que já tem um restaurante, que tem uma lanchonete, qualquer tipo de comércio, você pode treinar seus funcionários, você pode preparar o ambiente que você trabalha, certo? Se você tem uma academia, se você é professor, você pode colocar música, como fala, os odores, que são os aromas, mas tem que saber o aroma certo para a gente desenvolver a substância e o comportamento que você quer. Se você quer que venha mais clientes comprar seus produtos, se você quer que eles entrem na loja e tenham satisfação, que eles saiam daqui alegres, mas com vontade de voltar, certo? Então, esses aromas são preparados também para venda. Você entra numa loja, tem um cheiro gostoso, uma música bem boa, assim, calma, tocando, você vai se sentir à vontade, você vai se sentir em paz. Então, teus neurotransmissores estão sendo produzidos ali, né? Você vai se sentir à vontade naquele local. Não importa o local que seja, mas se usar os odores, os aromas certos e os arquétipos certos, você vai fazer muitas vendas, vai conquistar muitos clientes. Os clientes vão sair de lá satisfeitos com o seu produto, certo? Então, você tem que saber qual o comportamento que você quer que o seu consumidor tenha, certo? Que os seus funcionários tenham. Porque não adianta você é dono de uma loja, de um restaurante, é o último a sair e o primeiro a chegar e dar vida nos seus negócios se os seus funcionários não dão a vida. Estão lá de braços cruzados, estão no celular. O que você pode fazer? Você tem que treiná-los, certo? Para quando nós e os clientes chegarem lá, vão se sentir à vontade, vão querer voltar, certo? Você vai usar os arquétipos certos, plantas, quadros, odores, para os clientes se sentirem bem. Claro que se você já tem algum arquétipo, que eu vou falar agora, negativo na sua loja, no seu restaurante, eu indico que você retire rapidamente, certo? Então, esse segundo tópico, que é o primeiro sobre as vendas, você pode vender qualquer tipo de produto. Se você não está vendendo é porque está faltando conhecimento, certo? O segundo tópico, que você pode preparar os seus funcionários e preparar o ambiente
que você tem, seja escola, seja academia, seja um salão de beleza, certo? Seu produto vai vender, os clientes vão chegar, mas você tem que usar os arquétipos corretos, certo? E o terceiro e último tópico é para você prestar atenção nos filmes que você vê, nos filmes que seus filhos verem, filmes que você já vem vendo. Olha quanto tempo de vida que a gente já está aqui na Terra. Eu tenho 40 e pouco anos que eu estou aqui na Terra. Então, olha o tanto de filme que eu já vi quando criança e o que eu estou vendo agora. Agora, depois que eu soube desse conteúdo, agora eu consigo controlar quais tipos de filme que eu quero assistir, quais tipos de arquétipos que eu quero ver, certo? Então, enquanto você não souber desse assunto, que os arquétipos estão incluídos em todo lugar, na mídia, nos filmes, nas músicas, nos comerciais, aí você pode prestar atenção agora, de agora em diante, que tipo de filme você quer ver, que tipo de neurotransmissor você quer produzir no seu organismo, no seu cérebro. É endorfina, é dopamina, né? Tem muitos outros neurotransmissores que a gente pode qual é a palavra? Produzir, que a gente pode produzir. Então, eu posso escolher se eu quero sentir alegria, se eu quero sentir saúde, paz, satisfação, certo? Então, depende dos arquétipos que eu estou vendo, eu vou produzir aquele neurotransmissor, aquelas substâncias químicas, certo? Então, os filmes, atenção. Os filmes que contêm cenas de morte, filmes que contêm caveiras de pirata, em bandeiras, certo? Filmes que contêm monstros, fantasmas, teias de aranha, assim, várias teias de aranha, que contém vampiros, eu já falei, né? E que contém cores escuras, não cores assim claras, clarinhas, bonitas, mas essas cores escuras. Também que tem crânios, né? Crânios humanos, ossos de pessoas, certo? Então você tem que tomar cuidado com esse tipo de filme que você está vendo, ou se você tem algum tipo desse arquétipo na sua casa, na sua loja, no seu estabelecimento. Então eu aconselho você tirar o mais rápido possível e substituir por arquétipos bons, arquétipos fortes. Pode ser algum desses daqui, você pode pesquisar, qualquer um. E o que acontece você usando esses arquétipos fracos que eu digo? Tem um vídeo também meu que fala aqui embaixo sobre os arquétipos fracos e os arquétipos fortes. Então, mas é só uma caveira, é castelo, é mal assombrado, é aventura, é legal, certo? Mas o que ele provoca no nosso organismo? Então, com o tempo, o que ele fala aqui nesse livro? Os arquétipos negativos, gradualmente, eles vão conduzir o consumidor a altos níveis de depressão. Tem uma palavra aqui que eu não posso falar, mas é isso. Então, altos níveis de depressão, escassez, medo, certo? Então, você tem que tomar muito cuidado se você já vê com frequência esses arquétipos negativos, ou no seu trabalho, ou em alguma loja, talvez até possa ter, não sei, numa loja de tatuagem. Claro que ele pode, com certeza, rapidamente substituir, tira os ossos, tira as caveiras, tira os crânios, coloca uns arquétipos de venda que traga sensação de satisfação. Pode colocar borboleta, que o consumidor entre e saia satisfeito, produzindo neurotransmissores de alegria, certo? Então, claro que você vai tomar cuidado e não usar, não vou falar essa palavra, porque se a gente fala a palavra não faça isso, aí a pessoa faz, certo? Então você deve tomar cuidado com esse tipo de arquétipo, se você quer causar uma boa impressão no seu cliente, se quer que ele volte, que ele tenha alegria, que ele volte a comprar mais o seu produto, que ele se sinta satisfeito com o seu produto, claro, se você é inteligente, você vai usar os arquétipos positivos, certo?
vai tirar os arquétipos fracos, ok? Então é esse cuidado que você deve ter. Então um arquétipo, ele é, assim que a gente bate o olho num arquétipo, a gente já começa a produzir os neurotransmissores necessários para certos comportamentos que aquele arquétipo vai influenciar a gente, certo? Outra coisa, não sei se você já viu aquele filme Troia, com Brad Pitt. Então, Brad Pitt, ele usou um arquétipo de Aquiles. Então, o que aconteceu nas filmagens? Quando ele estava fazendo o filme, ele teve problema onde? No tendão de Aquiles. Então, quando um arquétipo ele é incorporado à palavra ou ativado, a gente realmente se transforma naquela pessoa, naquele arquétipo, certo? Então é só você fazer as experiências na sua vida e ver, se observar. Então os arquétipos não é só usado para relacionamento que eu vejo. Relacionamento, dinheiro, sedução, autoestima. E alguns lá que eu vejo em alguns canais para vendas. Então tem muito mais que envolve os arquétipos sobre as vendas. Eu vou falar só aqui 2 exemplos ou 3 que no livro do professor Hélio Couto, não estou aqui fazendo propaganda do livro, mas é o livro que eu leio com frequência, que tem alguns arquétipos que formas arquetípicas podem ser também, né? Como eu falei no vídeo, não só sons, os gestos, os símbolos, as figuras, mas podem ser os gestos. Eu não vou fazer os gestos para não induzir vocês a terem determinados comportamentos, tá bom? Então só vou falar. Muito desses arquétipos, que tem muitos citados nesse livro, que é para vendas, você pode usar para colocar na sua loja. Muitas lojas já usam. Há muitos anos atrás, vem sendo usados os arquétipos, certo? Então, o primeiro que fala aqui, o exemplo é um homem deitado de bruços numa cama com um cigarro nas mãos. Segundo, um vidro de perfume com o formato do corpo de mulher. Uma mulher de perfil. E o terceiro é mulher com o braço esquerdo levantado. Com o braço esquerdo levantado, segurando os cabelos e chupando um dos dedos da mão, dedo mindinho da mão direita, e o nome da loja do lado desse vidro de perfume. Muitas lojas já fazem isso, se elas querem atrair o público feminino ou o público masculino. Então tem essas imagens arquetípicas de mulher, feminino e masculino também, certo? São imagens que induzem o nosso subconsciente. Quando você vê um homem deitado de bruços na cama com um cigarro nas mãos, o que você vai pensar? Então, vidro de perfume. Tem lojas que já colocam uma mulher assim bonita e o vidro de perfume e tal. Mas tem muitos que colocam lá atrás. Então, o nosso cérebro, ele vê uma imagem de cada vez. Ou vê a primeira, ou vê a segunda. O que está no subliminar, que a gente chama de no subconsciente. Então, ela vai ver inconscientemente. Então, muitas pessoas colocam na frente, porque os arquétipos não são... eles são figuras assim inofensivas, que você vê, é um gatinho, é uma sereia, é só um pato, um gato, certo? Que você acha que ele não vai te influenciar. Mesma coisa os arquétipos fracos. A gente acha porque é fraco não vai influenciar a nossa vida, certo? Mas com o tempo você vai começar a desenvolver comportamentos e sentimentos negativos, conforme os arquétipos que você está vendo. Então presta atenção já no que você vê na televisão, nos comerciais, não só de vendas, mas seriados, novelas e tudo mais. Só mais um exemplo que fala uma mulher com um enorme decote nas costas, segurando um cigarro e com um olhar sedutor. Então muitas lojas usam
Eles não vão falar isso para você. Nem sei se alguém já falou isso aqui em algum vídeo no YouTube, mas eu acredito que seja só em treinamento. Então, mais tarde eu vou fazer um treinamento falando especificamente sobre muito dos conteúdos que tem nesse livro. Então, se você chegou aqui até esse conteúdo, é para você se desenvolver mais, saber mais sobre o assunto, colocar em prática na sua vida, colocar em prática no seu restaurante, nos seus funcionários, conquistar mais clientes, fazer mais vendas, certo? Então esses três tópicos que eu queria falar para vocês, que pode ser assustador, mas os arquétipos são formas arquetípicas maravilhosas que devemos usar com sabedoria, com prudência, porque é como uma receita de bolo, tá? Se você fizer certinho, vai ter mais bolo. E também pode ser, você está preparando uma bomba. Se você não souber o que você está fazendo, qual arquétipo você está usando, vai te levar àqueles sintomas negativos. Então você pode estar no sucesso ou você pode estar no fracasso. Chegar num desses dois pontos, certo? Então se você é inteligente, se você é sábio, vai usar os arquétipos fortes, positivos. Aí você vai ter mais disposição, mais vendas, mais clientes, mais alegria, mais tempo para você, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês comentem aqui embaixo se vocês já usam algum desses arquétipos, certo? Quais que vocês usam também. Eu estou me preparando ainda para ter meu próprio negócio, então estou estudando bastante que tipo de arquétipo que eu vou usar, certo? Então eu convido vocês a compartilharem, se vocês se sentirem à vontade, comentarem se vocês gostaram ou não gostaram e também se inscrever no canal. E não esqueçam de ver os outros vídeos que tem aqui embaixo, que fala sobre arquétipo de dinheiro e os arquétipos fracos e fortes, tá bom? E você já observa a partir de hoje, se você caiu nesse conteúdo aqui, já observa a partir de hoje, eu tô olhando lá e cá porque essa câmera tá meia maluca, certo? Não sei como que vai sair bem esse vídeo aqui, se eu tô olhando para vocês ou não. Mas se vocês quiserem compartilhar, comentar aqui embaixo sobre esses arquétipos e sobre os vídeos aqui também, que eu vou deixar aqui o link, arquétipos fracos e fortes, para você já começar a ter uma mudança na sua vida. Comece agora, se você quer nesse conteúdo, comece agora já a fazer uma limpeza, uma faxina na sua casa, tá bom? Então, eu sei que os arquétipos são ferramentas excelentes, eu uso na minha vida a cada dia e sempre estou mudando, sempre estou melhorando e procurando me esforçar e ver qual área da minha vida que está precisando de uma mudança. Eu vou lá e pesquiso o arquétipo X que eu quero pôr em prática, que eu quero ativar, tá bom? Então, esse conteúdo eu deixo com vocês com gratidão e com meu amor também. Espero vocês nos próximos vídeos, certo? Obrigada, gratidão, gratidão, gratidão.